Pronto. É isso aí, graças a Deus, igreja. Boa noite. Hoje o Senhor tem falado muito ao meu coração a respeito de alguns porquês que até então não eram tão considerados na minha vida, nem percebidos. E como pastor responsável pela vida de vocês, pensando sempre bem de vocês aqui, aquele que o Senhor diz que é melhor a ferida de quem ama do que o beijo de quem engana. Amém? Então, por esse tipo de frase, a gente já sabe o tipo de palavra que o Senhor vai trazer para nós. De uma certa forma, mas Deus ele tem prazer em servir e honrar a sua igreja. É que isso fique muito claro. Nós às vezes temos um conceito de que tudo que bate de frente, tudo que ofende, tudo que fere é maligno, e não é. Deus muitas vezes precisa usar de uma ferida para nos colocar no prumo, e a evidência maior dessa é que o próprio Jesus foi muito ferido para que nós pudéssemos entrar no caminho. E isso não quer dizer que Deus não amava. Então, assim, nós não podemos entender que Deus ele só quer para nós aquelas coisas que trazem na nossa mente a satisfação do nosso próprio conceito de prazer. Porque o que é prazeroso para nós pode não ser para Deus, e muito provavelmente não é. Então, o Senhor quer falar conosco hoje a respeito de um assunto muito interessante. Quando o Leandro trouxe a palavra de Josué, aí eu tive certeza que era isso. Glória a Deus. Amém. Porque nós vamos continuar em Josué, só que nós vamos para o capítulo 7. E nós vamos falar a respeito de uma coisa que eu estava conversando com o irmão esses tempos atrás aí, de como algumas coisas influenciam nas nossas vidas a partir daqueles que dividem o ambiente conosco. Deus, ele é Espírito, e o Espírito ele não é visível pelos olhos. E quando nós falamos de Espírito, nós entramos na esfera quântica das coisas, ou seja, das partículas, daquelas coisas que só são visíveis através dos microscópios, Então isso significa que Deus ele analisa as minúcias, que qualquer coisa que nós fazemos, elas são reflexo de algo que emana de nós. Os cientistas descobriram que as reações, que as nossas emoções, elas são reações químicas que o cérebro recebe e interpreta. Em outras palavras, o que isso significa? Significa que se eu tiver os elementos corretos, eu consigo gerar em você a emoção que eu quiser. Então, basicamente falando, a ciência está avançando no humano, que o ser humano está sendo mais compreendido, e na verdade, nada pega Deus de surpresa. Deus quer que nós entendamos que as emoções são algo sério, os sentimentos são algo sério, os pensamentos são algo sério. Então não tem nada que haja no interior do homem que Deus não valorize. Se Deus não poupou o próprio Filho para nos dar todas as coisas que nós podemos pensar e imaginar, e além disso, Deus tem o prazer em dar, porque para quem dá o Filho não tem o que negar para nós. Deus não tem, não vou dar, porque você é um filho rebelde, você é mau. A partir do momento que Deus vê o arrependimento em você, Ele já vai arrumando um jeito de te servir com o que você precisa. E muitas vezes o que você precisa não é do que você está pedindo, você precisa se ajustar. Então nós vamos entrar num contexto, num assunto, aqui em Josué capítulo 7, que vai falar a respeito de como pode fazer diferença no ambiente, seja para mal ou seja para bem. Nesse primeiro contexto é para mal. O contexto para o bem é que por causa de Cristo Deus nos acolheu para si. Então Deus ele sempre multiplica as nossas sementes. Por exemplo, Jesus, como Filho de Deus, foi semeado. Deus escolhe o que hoje? Uma família, não é? Nós somos família de Deus porque Deus semeou o Filho, Deus ofertou o seu Filho. Então Deus, quando você investe tempo, Ele te dá o quê? A eternidade. O que é isso? Ele vai te revelando as coisas espirituais, as quais não estão sujeitas ao tempo, mas elas podem manipular e condensar o tempo para você. Mas isso é um outro assunto para outro dia. A palavra de Deus diz assim que céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O que isso significa? Que a palavra de Deus ela excede o tempo. Jesus, quando ele queria curar, lembra daquele general lá do centurião,
que tinha um servo lá do outro lado da cidade, lá do outro campo. Ele chegou para Jesus, né, e fala para ele assim: ó, eu não sou digno de senhor ir na minha casa, mas dá uma palavra aí que o meu servo vai ser curado lá. Quem lembra dessa história? Amém. Como é que pode? Se o cara nem ouviu Jesus falar. Se o cara estivesse lá e ouvido, tudo bem, ele ouviu a voz de Jesus, foi coisa, mas ele não estava lá. Como é que o cara foi curado lá do outro lado? A palavra de Deus, ela é eterna. O que é isso? Ela transcende o espaço e o tempo. Ela não está sujeita a nada dessa terra. Então tudo que Deus fala, Ele pode encurtar para você um período de 20 anos em 2 dias. Ele pode, Deus mexe nas peças, nas coisas, conforme Ele pretende ajustar você e servir você. Só que ninguém pode ter coisas que não tem. Deus não pode me dar algo que minha mente não alcança, porque passa pela mente. Então, quando eu não considero que o que Deus diz é grave, então eu estou com um problema de ajuste mental. Eu estou precisando renovar minha mente para que Deus possa falar comigo e haja concordância entre Ele e eu. Porque não podem andar 2 juntos se estiverem divididos. Jesus chegou a dizer que o reino de Satanás não poderia subsistir se tivesse divisão nele. Lembra, se Satanás expulsa Satanás, o seu reino está dividido. E todo reino dividido não pode subsistir. Então precisa haver concordância na igreja, precisa haver unidade na igreja, precisa haver comprometimento da igreja. Quando eu falo igreja, eu não falo somente de nós, eu falo do coletivo. Porque existem 2 igrejas para Deus: a dos salvos e a dos não salvos. Deus sabe quem são os dele e quem não são. Você não precisa provar para mim que você é o que você não é. E eu não preciso, de alguma forma, provar para vocês. Eu tenho que servir vocês para que vocês possam saber que são. Porque tem no nosso meio pessoas que são filhos de Deus, tem pessoas que não são. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo porque a pessoa é isso ou aquilo. Eu estou dizendo que a pessoa não sabe o que é, e por causa desse engano, ela pode não vir a descobrir a tempo. A gente não sabe o dia da morte. A gente vive como se nunca fosse morrer. Então, o que o Senhor tem para nós é um esclarecer de consciência. Está claro por enquanto? Amém. Então, Josué capítulo 7, olha o perigo das coisas aqui, ó, que nós vamos falar hoje aqui. O perigo quando não há unidade na igreja ou em qualquer coisa. Olha lá, 7:1, Josué. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então, para um pouquinho. Você vê que Acã, aqui, a ênfase é em Acã. Mas qual a necessidade de dizer que Acã é filho de Carme, que é filho de Zabdi, que é filho de Zera, da tribo de Judá? Por que fala-se do pai, do pai, do pai, do pai? Não podia falar só o Acã, que a gente não conhece mesmo. Mas Deus, Ele faz questão de revelar paternidade. Você vê que há genealogias enormes na Bíblia. Então, quando Deus mostra de quem é filho de quem, é filho de quem, é porque Deus quer que você saiba quem é o pai desse cara, aonde ele começou. Então, Deus, Ele valoriza a paternidade, porque Deus é pai, Jesus é filho e nós somos sua família. Deus quer ser nosso pai. Então, Deus nunca perdeu o princípio de paternidade. Muito pelo contrário, quando nós lemos, quantos de nós falam, nossa, tanto nome, eu não quero nem ler esse livro. Por que eu vou ler esse monte de nomes na Bíblia? Isso é normal, mas Deus, Ele quer deixar enfático que Ele valoriza a paternidade. Lá em Hebreus capítulo 12, fala que Deus, 13, é Pai dos Espíritos. Não, 12, Hebreus 12. Pai espiritual, da tradução. Então Deus valoriza a paternidade. Vamos continuar aqui. Verso 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto de Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram Josué e disse: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil a ferir Ai. Não fatigueis a todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida,
e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Aqui eu quero parar para dar um contexto anterior para vocês. Aqui a equipe de Josué, a turma do exército, eles destruíram uma cidade chamada Jericó. E Jericó era praticamente impossível de se destruir por causa da muralha. Quem já viu, né? A série falando da muralha de Jericó, né? Uma funcionária nossa fala sempre da muralha de Jericó. Então, era muito difícil de ficar. E Deus mandou o povo, cala a boca e gira em volta da muralha 7 dias. Ó, quietinho. Por que Deus mandou ficar quieto? Porque se Deus não desse a ordem, o povo ia reclamar. Nossa, por que ficar dando volta? Não, mas por que isso? Nossa, eu estou com fome. Não, tem que ir no banheiro. Já começar com mimimi. Então Deus falou, fecha a boca e anda. E conforme o comando de Deus lá, a muralha caiu, etc. E eles acabaram de ver uma vitória e ficaram muito felizes, porque, né, tiveram a vitória e conquistaram a terra. Aí quando eles viram que Deus estava com eles pensaram o seguinte, não, então vamos entrar para Ai e ver como é que é lá. Olharam, Ai era uma cidade pequena, falaram, vamos ser todo mundo. Tá, uns 2, 3 mil e está tudo bem. E foram e perderam a guerra. E aí nós chegamos aqui no verso 5. Os homens de Ai feriram eles nos 36 e aos outros perseguiram desde a porta das peneiras e os derrotaram a descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram o pó sobre a cabeça. Disse Josué, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos dali do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante de seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e nos desarraigarão, né, o nosso nome da terra. E então, que farás do teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem puseram. Então para um pouquinho. Olha a acusação de Deus. Volta para o verso 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então você vê, quem pecou? Quem? Acã. Mas a ira de Deus se acendeu contra quem? Israel, contra o povo. Pode ir. Mas não é justo. Você pode pensar, por que Deus ficou irado com todo mundo e não ficou irado com Acã? Não, então, é para vocês pensarem. O que está acontecendo aqui? Verso 10. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou. Olha, você vê que Deus agora fala Israel, não fala Acã. E violaram a minha aliança, aquilo que lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem puseram. Então você vê que Deus tratou a nação de Israel como unidade, como coletivo e uma pessoa. Deus nivelou todos por um. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Então significa que Deus, ele tem dois tipos de análise. Ele olha o indivíduo e ele olha o coletivo como um corpo. Assim como a igreja é com Cristo, Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo, Israel era visto por Deus como unidade, como povo unido. Então para Deus um era todos e todos eram um. Está entendendo? Então você vê que Deus, ele tem formas de tratar com a unidade e Deus tem a forma de tratar com o coletivo. Está claro isso? Tá? Foi? Ó, Deus tem a mesma forma de lidar, ele tem duas formas de lidar com o povo. Ele lida com a unidade, ou seja, o Lin, a Sueli, o Tony, a Henrique, a Geni. E ele lida com a unidade coletiva, a igreja Imperial de Vida. Então, por causa de um da igreja, Deus pode fazer todo mundo pagar. Por quê? Porque Deus, ele vê como coletivo. Ele vê o quê? A unidade. Então, o que isso significa para nós?
que Deus ele quer a consciência de que a igreja ela não é independente, ela é unida. Se eu estou bem, a Sueli não está, nós estamos, vamos dizer, se nós estamos experimentando, vamos ver o que está acontecendo com ela. Qual é o problema dela? Ou então, se a Sueli está bem agora e o Leandro não está, vamos ver o que está acontecendo com ele. Qual é o problema dele? Ele está precisando do quê? De proteção? Está precisando de alimento? Está precisando de o que for. Então Deus, ele lida com a unidade da igreja como corpo e a unidade como indivíduo. Ficou claro agora? Amém. Então vamos lá, verso 11, 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminares do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio coisas condenadas. Então significa que quando nós tomamos posse, ou desobedecemos a Deus, conscientes, porque aqui Deus disse no verso 1, prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Cana, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. No verso 10, então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado, assim conosco. Israel pecou e violaram a minha aliança e acharam aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, dissimularam e até debaixo da sua bagagem puseram. Então você vê que Deus já havia dado o comando: não mexe, não faça, não cutuque, né? E aí o povo fez consciente. Na verdade, Acã fez consciente. O que aconteceu? A ilha se acendeu contra todo o corpo. Deus foi e fez Israel perder a guerra. Não foi Acã que perdeu, foi Israel. E o que acontece? Josué, que era o líder, não tinha ideia do que estava acontecendo. Meu Deus, rasgou veste, prostrou os anciãos também, que meu Deus do céu, o que é isso? Da onde ganhar uma guerra enorme, a gente perde para 3 mil. O que é isso? E Deus falou: enquanto não tirares as coisas condenadas do vosso meio, eu não serei com vocês, vão perder todas. Por quê? Porque desobediência faz Deus inimigo. Se eu sou amigo de Deus, Deus está do meu lado. Se eu sou inimigo de Deus, Deus está contra mim. Isso não é nenhum segredo. Vamos continuar. Verso 14. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar chegará por casas, e a casa que o Senhor designar chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, por quanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Olha o que Deus falou: loucura em Israel. Continua comigo, 16. Então Josué se levantou de madrugada, fez chegar Israel segundo as suas tribos, e caiu sorte sobre a tribo de Judá. Verso 17: fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a casa, o homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende loucuras, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando o Senhor Deus de Israel fez assim, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros e foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor.
Então Josué e todo o povo de Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e a seus filhos e filhas, e seus bois, e seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os, e levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje, e o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor até o dia de hoje. Olha que coisa interessante aqui, né? Eu estou redigindo um livro, o Senhor está me dando graça, está me trazendo nossas instruções, estou escrevendo. E nesse livro eu estou falando a respeito de uma coisa muito interessante, de por que o Antigo Testamento parece tão violento. Por que a gente vê e fala: nossa, Deus é muito ruim. Olha o que ele faz, ele manda não matar a maior quantia que ele matou: bebê, mata cachorro, mata gato, mata tudo, família. Por quê? O que Deus fazia? A primeira resposta, que vai soar talvez um pouco como curta e grossa, é: Deus é dono de todas as coisas e faz o que ele quiser. Primeira coisa, mas não é isso que resolve, que revela Deus segundo o seu caráter. Porque Deus, ele ama, ele não é aquele que prefere fazer o que faz. Mas para Deus chegar a fazer o que faz, é porque Deus, ele tem critérios de julgamento, onde algumas coisas ele precisa tratar para que outros não recebam o dano pela coletividade. Eu vou ser mais claro. Deus, por causa de Jesus não ter chegado nessa época, Jesus não era manifesto, o que ele fazia? Em Hebreus 10, 20, fala assim que nós devemos não se abrir. Eu vou ler para vocês aqui. Em Hebreus capítulo 10, no verso 20, diz o seguinte: 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne. Então Jesus nos abriu um novo e vivo caminho de volta para Deus. Até aqui não havia caminho para Deus. Era aguardado a vinda do Messias. Mas como ele não havia vindo, não havia caminho de volta para Deus. O que é isso? Jesus não havia sido crucificado, e consequentemente não havia um meio do homem se retornar, do homem voltar-se para Deus. O que acontece? Como o homem não tinha como voltar por causa da ausência de Cristo, vamos dizer assim, manifesto, ele não podia nascer de novo. E porque ele não podia nascer de novo, o homem era somente o que Deus criou no Éden. O que Deus criou no Éden? Deus soprou as narinas e o homem tornou-se alma vivente. Então a alma vivente, ela, naquela época, ela tinha comunhão com Deus. Mas quando houve o primeiro pecado, veja que o pecado ele foi inserido. O homem não tinha o mal em si, o mal estava externo. Então o homem inseriu o pecado. O que inseriu o pecado? É ele trazer para dentro. E quando ele trouxe para dentro, a maldade passou a governar toda a terra. Que até então quem governava era a bondade de Deus no homem. Era a integridade do homem, segundo a imagem e semelhança de Deus, que dava para o homem o governo sobre a terra. Maculou o interior, todas as coisas externas se macularam. E isso mostra que o meu interior reflete totalmente as minhas circunstâncias. Porque Deus, ele revela padrões na vida. E esses são os padrões de Deus. Então o que acontece? Quando o mal entra, não há como resolvê-lo senão pela graça de Deus, pela cruz de Cristo, mas aqui não havia. Então, entendendo, o homem não poderia ter nascido de novo. Então, para que Deus pudesse mexer no interior do homem, Deus tinha que causar-lhe uma ferida. Porque é o único meio de acessar o coração do homem. Então Deus alerta, Deus orienta: não faça, não faça, não faça. Quando Deus tem que fazer, Ele tira algo lá fora, e a conexão aqui dentro vai revelar o que havia naquela circunstância que ligava as coisas. Que, por exemplo, se eu tenho um celular, alguém rouba o meu celular, a minha reação mediante esse roubo vai revelar o quanto o celular é importante para mim. Claro, depois eu compro outro, é uma coisa, mostra o celular para mim, faz diferença. Agora, meu Deus do céu, acabou meu mundo, e agora? O que eu vou fazer? Choro, esperneio, acabou o mundo para mim? O que é isso? Ali estava algo muito precioso para mim. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece? Por que aquilo era tão precioso para mim? Aí Deus, Ele não vai olhar
esse motivo apenas, ele vai o quê? Olhar o que levou isso a ser importante, porque isso não vem sendo importante desde sempre. Aconteceu uma primeira vez, alguma coisa, e alguma coisa fez que esse celular, quando veio parar na sua mão, ele anestesiasse algo do seu coração. Como assim, pastor? O que é uma anestesia? Ela é um inibidor de dor. A anestesia, ela não sara as pessoas. A anestesia, ela tira a dor. O que sara é o quê? É quando alguém mete a mão lá, resolve o problema. Você está com o braço quebrado, o médico te dá anestesia e você foi embora, não vai resolver o problema. Daqui a pouco a dor volta. Então Deus tem que mexer na ferida. Então o meio de Deus mexer na ferida e gerar arrependimento no homem é ele abrindo ela. Porque o que acontece? Deus tem que tirar a coisa que o homem ama, para o homem se arrepender, e ainda assim muitos não se arrependiam. O que acontece? Deus veio e morreu o filho. Deus veio e esmagou Jesus Cristo para que o homem agora pudesse ser refeito, para que o homem pudesse ser regenerado. Agora, o homem, Jesus veio vivendo um caminho de morte. É como, imagina isso aqui tudo é o universo, só para você ter uma ideia. Aí Deus pegou Jesus como homem e lançou tudo isso aqui nele. E Jesus veio como um vaso carregando o universo inteiro, foi para a cruz, crucificado. Quando você nasce de novo, Deus te dá uma semente para que você volte o caminho agora. Esse caminho que você volta, ele tem o poder de regenerar o que está destruído. Amém. Ele tem o poder de refazer dentro de você o seu coração, as suas emoções, os seus pensamentos, a sua esperança, os seus sonhos, o propósito de Deus na sua vida, e de forma tão abundante que você pode restaurar milhões de pessoas. Amém. Porque vai sobrar a partir de uma micropartícula que Deus depositou no seu espírito, que é uma centelha de Deus. Amém. Então Jesus pegou todo esse mal, inseriu dentro dele, e Deus, Espírito Santo, veio julgar aquilo lá. Aquilo era o juízo de Deus sobre Cristo, porque carregou os nossos pecados. Então ali, Deus pegou Jesus como um vaso, que nós vamos chamar de vaso, Deus lançou todo o lixo lá, e Deus veio com fogo no sacrifício. Jesus era o altar, ele era o próprio sacrifício, e o fogo veio. Por que Jesus não morreu ali? Porque não tinha pecado. A morte só tem poder sobre o pecador, sobre aquele que não tem, ela não pode matar. Outra coisa, por que Jesus foi aprovado por Deus? Porque fala que ele foi aprovado, lá em Hebreus fala, ele foi aprovado. A aprovação de Deus fala que ele era totalmente verdadeiro. O que é isso? Cada átomo de Cristo continha a verdade de Deus. Ele concordava com Deus em tudo, e ele era homem. Ah, mas ele era Deus também, pastor. Era, mas ele veio aqui viver a vida de homem. Por ele não precisava não, mas o amor fez ele decidir descer. Então o fato é que Jesus, ele absorveu tudo isso para que você pudesse compartilhar com ele da natureza dele. Agora, ele ligou você nele mesmo, porque ele é a cabeça do seu corpo. Então você tem tudo para receber o que Deus pensa. E quando você pensa tudo, é uma coisa. Quando Deus pensa tudo, é outra coisa. O tudo de Deus é maior do que o seu. Por isso que o seu tudo não é nada para ele. Entenda, quando Deus te pede algo, quando Deus tira algo de você, você pode ter certeza que pode te dar melhor. Amém. Pode ter certeza, porque ele não precisa de nada. Ele não precisa. Mas o fato é que cada parte da nossa obediência vai com um pedaço nosso. Porque, por exemplo, uma coisa é só eu pegar e ter o celular roubado. Outra coisa é chegar e pegar o celular que eu amo e dar para alguém. Entre aspas, quando alguém me rouba, eu perco. Quando eu me livro, quando eu elimino aquilo, eu estou doando para Deus. Porque o que vai para a oferta, o que vale para a oferta para Deus, é o que vai com aquilo que eu estou dando. Lá em Isaías, Jesus, ele ofertou a sua alma. Vocês leram isso? Não? Vamos comigo lá. Não sai de Josué que nós já vamos voltar para o assunto. Vai comigo para Isaías, capítulo 53. Depois a gente volta para Josué. Isaías? Capítulo 53. A partir do verso 1. Estão comigo? Diz assim, ó: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Jesus, hein?
homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um dos que querem os homens esconderem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Com o rico aqui é com Deus Pai, viu? Só para vocês terem uma ideia. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então você vê que Deus aceitou Cristo esmagado por dentro. O sacrifício da alma ele é interior. Então cada coisa que você faz para Deus que te tem um custo, revela para Deus o tamanho do seu amor. Porque Deus ele não quer as coisas. Eventualmente Deus vai te pedir algo difícil. Por quê? Isso é prova de amor, mas não é para Ele, é para você. Deus sabe o que você vai fazer. Você vai ver o quanto você ama Deus a partir do quanto você está disposto a abrir mão. E lembre-se, Deus não quer você sem, Ele quer você com o melhor. Cada obediência a custo emocional tem promoção. Jesus aqui passou 3 dias morto. Depois o Espírito ressuscitou dentre os mortos. 40 dias depois ele ficou na terra e subiu aos céus. Não tem nome mais alto que dele. Todo nome tem que se dobrar e todo joelho também confessar que ele é Senhor. Não tem nome. Jesus foi promovido como homem nos céus. Amém. Mas custou para ele a cruz. Então Deus tem a sua forma de conduta e compra espiritual. Porque você vê que Jesus comprou a gente. Ele fala assim, que pelo seu conhecimento justificará muitos. Por que seu conhecimento? Aqui ele está falando da igreja junta. Jesus é o cabeça. Se você conhecer o que pensa o cabeça, você como corpo vai responder e receber do que é do cabeça. Está entendendo? Amém. Então Jesus é o cabeça. Então o conhecimento que você tem a respeito dele, espiritual, vai libertar você dessa prisão do mundo, dos medos, das inseguranças, das incertezas, do julgamento alheio, da reprovação. Jesus quer você livre, porque não tem um homem mais perigoso na terra do que aquele que não teme nada. Porque o diabo, a força dele está no medo. A primeira coisa que entrou no coração do homem quando ele pecou foi o medo. Adão chegou a dizer para Deus assim, eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Foi ali que entrou. Quando você tem medo, o diabo ainda te governa. A partir do momento que você vence o medo, você foi aprovado por Deus. Você pode esperar que a sua vida mude. Amém. E não tem, pode acabar de virar um inferno na sua vida. Ela não. Porque agora é Deus que vai te justificar. Fala, não, agora peraí que eu vou mostrar quem que é o fulano. Quem que é a graça, quem que é o leão. Eu vou mostrar. Você entende? Então a ideia de Deus é essa. Agora, nós queremos entender o seguinte. Acã foi ordenado, não pega. Não pega porque são coisas condenadas. O que é coisa condenada? É algo proibido, é algo que Deus quer para ele. É algo que é dele, que na verdade tudo é. Mas Deus nos faz mordomos. A gente descobriu isso. Então, a ideia é que nós precisamos saber que o que nós temos e o que nós somos é dele. Está claro por enquanto? Então volta para Josué aí.
Nós vamos aqui a partir do verso 14 de novo. Josué 7, verso 14. Vocês estão comigo? Diz assim: pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que, pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor que fez o povo de Israel. Aqui, por que Deus vai queimar o cara? O juízo de Deus, a palavra fala que o Espírito Santo, lá em Deuteronômio e lá em Hebreus, é fogo consumidor. O nosso Deus é fogo consumidor. Você pode abrir Hebreus 12, no verso 29, que Deus vai falar isso. Então, o nosso Deus é fogo consumidor. Só que o Espírito Santo, ele também é consolador. Então, o mesmo Espírito que consome e executa o julgamento de Deus, é o Espírito que vem consolar você e recriar você por dentro. Ele vem, destrói, toma, elimina tudo aquilo para tirar de você esse peso que tem atrapalhado a sua comunhão com Deus. Agora ele vem e começa a falar assim, no Salmo 23, no verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Qual é o próximo passo? Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Até o verso 4, ele fala de ovelha e pastor. A partir do verso 5, ele já está falando de maturidade, ele fala de filho. Você vai sentar na mesa. Agora você vai comer com ele. Você vai sentar, ele vai te revelar a palavra. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Então ele vai sentar contigo e vai te revelar a palavra. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Quem são seus inimigos? O meu inimigo é o fulano da padaria lá que fica me humilhando todo dia que eu vou comprar o pão. Não, o meu inimigo é o cara que pisou no meu pé lá no futebol. Não. O inimigo é aquele que Efésios 6 revela para nós. Quem é? Não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, diante dos principados, potestades, os demônios, etc., Jesus vai sentar com você. Bom, que agora eu quero te levantar. Então, enquanto Deus não te nutrir, Ele não vai te colocar numa posição que você não vai aguentar pancada, porque a graça é para aguentar pancada, irmão. A graça é para você aguentar, andar nesse mundo, tomando pancada, e o que? Você não está aqui por causa de você, você está por causa dos outros. Os outros estão por sua causa. Então, eu preciso me conhecer para servir os meus irmãos com o que Deus me deu, e ativando os meus irmãos, eles crescem e me servem com o que eles recebem de Deus. O Evangelho é o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Jesus, irmãos, e as riquezas dos tesouros escondidos de Cristo são conhecimentos espirituais. Não tem nada que o universo não venha a gerar para você através da palavra de Deus. Nada. Nada. Tudo é possível de crer. O tudo não tem exceção. E o tudo é o tudo de Deus, não é o seu. Então, quando Deus fala tudo, é tudo que Ele sabe. Tudo que Ele sabe é tudo mesmo. Agora, tudo para nós é limitado, porque tem coisa que nós não sabemos. Então, tudo só pode envolver aquilo que eu sei. Então, o que Deus espera de nós é o seguinte: tenhamos consciência de que Cristo é a nossa riqueza e Ele quer nos reformar, nos transformar, nos disciplinar para que sejamos amadurecidos, para que sejamos unidos. Porque uns são espetos, outros são esmeril. Tem irmãos, você fala assim, Deus me dá paciência, né? Quem pede paciência para Deus? Eu vou te mostrar uma coisa aqui, Romanos, capítulo 5. Abre aqui, deixa eu mostrar uma coisa para você. Se você já pediu paciência para Deus, eu vou te mostrar uma coisa. O que Deus vai te dar para você ter paciência? Porque Deus atende, Deus tem prazer em quem pede paciência para Ele. Romanos capítulo 5? Romanos capítulo 5. Glórias a Deus. Olha lá, Romanos capítulo 5, verso 3. Estão ouvindo? Amém? Romanos 5, verso 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações
E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Alguém tem uma tradução diferente? 3. Fala aí. Também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. Aí, ó. É Você diferente. está pedindo paciência para Deus? Ele quer sofrimento para você. Está maluco. Mas você está pedindo. Porque é isso que produz. O meio de Deus gerar a paciência é enviando tribulação. Amém. Mas Eu é. vou pedir mais. Você entende? Então o que acontece? Aí não é que você não deve pedir, é que isso mostra algo que nós temos que morrer. Tipo assim, nós estamos. O que reage ao mal que as pessoas fazem, aquele desconforto que nos causa, é algo nosso que está vivo. É algo nosso que é carne e está vivo. Isso é muito difícil. Porque nós lidamos com seres humanos o tempo inteiro, e cada um deles tem uns que encaixam, outros não. Tem uns que você olha e fala assim, o santo não bateu no fulano. Mas por quê? Você não conhece? Então isso é espiritual, você tem que ter atenção. Tem coisa ali, pode ser coisa boa, porque para ter uma barreira imediata, para você nem chegar perto, muitas vezes é coisa boa para você. Só que você pode julgar errado. Por quê? Vai trazer o natural e vai interpretar aquilo que já está semeado na sua mente. Então você vai a partir de um pré-conceito. Você não vai descobrir algo novo a respeito daqui para ver se é verdade. Estão entendendo? Então o diabo nos engana assim. Então, entendendo aqui, então quem quiser paciência para Deus pede e já sabe o que tem. Tá? Só para ninguém ficar aí, nossa, não sei porque a vida piorou, não sei o que acontece, né? Então tá aí a resposta para você. Então vamos lá, Josué capítulo 7, versos 16. Estão comigo? Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar Israel, segundo suas tribos, e caiu a sorte na tribo de Judá, fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre as famílias dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Aqui é interessante. Deus já não sabia que era Acã? Por que vai chamar? Chama a família, chama a tribo, chama não sei o que, chama não sei o que lá, até chegar no cara. Alguém sabe dizer? Porque toda essa, né? A paternidade faz parte. Deus está dando tempo do cara se arrepender. Deus fala 1, fala 2, fala 3, fala 4 vezes. Quando chega aqui, não tem conversa. Porque é Ele Deus. Isso aqui, mas é o Antigo Testamento. Mas o Senhor muda? Ele fala assim em Malaquias, eu sou o Senhor e não muda. Então, se ele não muda, eu tenho que mudar. Porque se eu não mudar, eu vou me ver com ele. Deus é justo. Deus não vai deixar de executar disciplina sobre uma pessoa que é filho e nem de punir os seus inimigos. A palavra de Deus, ela fala que Deus tem inimigos. Em Apocalipse 20 fala que tem o diabo, os seus anjos, os seus adoradores. Quem são adoradores do diabo e os seus anjos? Não são aqueles que prestam culto, que faz feitiçaria, etc. São aqueles que fazem a vontade da carne. Porque aquele que você adora é aquele que você obedece. Jesus chega a dizer que se você me ama, você guarda os mandamentos. Então a minha adoração é pelo que eu vivo, não é pelo que eu canto, nem pelo que eu louvo, nem pelo que eu falo. É pelo que eu vivo. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Então assim, mas isso é muito difícil, é muito chato. Tem muita gente que fala várias coisas, mas tem. O Evangelho não é só. E Deus, Ele não anula as alianças. Deus une as alianças. Aliança, Gálatas 3, verso 15, vamos comigo lá. Gálatas capítulo 3, verso 15. Estão comigo? Gálatas 3, verso 15. Irmãos, não fala como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Então veja, não tem uma aliança revogada. Jesus chega a dizer assim, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Agora ele trouxe a graça para que o efeito da lei, que era negativo na carne, trazendo condenação, viesse a produzir vida e prazer na obediência.
O conflito da carne com a obediência é que ela sempre tem condenação ou contrariedade de vontade. Deus fala, faça, você não tem vontade de fazer, você não tem que fazer. O que você quer, isso você não faz, mas o que você não quer, isso você faz. Tipo assim, tem impulsos em nós que você sabe que são divinos, mas você faz. Esses impulsos é a nossa carne aflorando. E tem coisas que você sabe que você devia fazer e não faz porque você não quer. Então a carne, ela anula o efeito da vida de Deus através da sua lei. Lá em Provérbios fala que os mandamentos de Deus são árvore de vida. Então não tem jeito de eu viver com Deus e não querer obedecer suas palavras, os seus mandamentos. E aí lembrando, não é salvação que está em jogo. Está em jogo é a obediência por fé. 2 níveis, lembrando, a fé, ela vem para te dar poder de salvar a sua alma da ignorância. O que é salvar a alma da ignorância? É pegar esses conceitos mundanos que você tem de interpretar a sua vida, para que os de Cristo sejam substituídos. E você passe a concordar com Deus, porque você não é mais seu, você é dele, você se uniu a ele no corpo. Então quando você se une a Cristo, ele como cabeça, e você como corpo, você como parte, membro, você precisa saber o que a cabeça pensa. Porque se o meu braço, o meu sistema nervoso tiver algum tipo de deficiência, o braço não responde. A cabeça pode pensar que o desajuste do sistema nervoso não faz sequência do comando. Isso é um problema, porque eu vou ficar mandando o braço não vai fazer. No nosso caso, nós somos conscientes, nós sabemos o que Deus quer, mas o nosso coração carnal, ele é rebelde. Tudo em você que discorda de Deus é carne. Então assim, não é para você ficar condenado, é para você ver que a palavra, ela não vem para alisar, ela vem para mortificar e ressuscitar. Deus não quer você nesse estado onde você dorme e alguma coisa te rouba o sono, de repente, então você nem dorme, você deita na cama e fica preocupado, fica pensando, fica duvidando, fica matutando. Deus quer que você descanse. Deus quer que você vá para os lugares, você não amanheça triste e permaneça triste. Porque sentir tristeza é normal, mas permanecer triste é pecado. Nossa, pastor, é pecado ficar triste? Quando a tristeza se estabelece no coração, é. Porque está revelando que você está distante de Deus. Quem vem para matar, roubar e destruir é o diabo. Então, se algo na sua vida está drenando você, e você tem esse sentimento permanente, constante na sua vida, isso é algo que tem que mudar. Mas como que eu mudo isso? Vamos buscar a palavra de Deus. O antídoto está aqui. O Espírito de Deus vem ajudar. Ah, pastor, está difícil. Vamos orar junto. O que você não pode é pensar que você sozinho vai conseguir as coisas, porque não vai. A igreja é um corpo. Eu não posso que vocês estejam maus. E nem vocês que eu não esteja bem. Então é importante que nós pensemos como coletivo. Não vou fazer isso aqui porque eu vou prejudicar a unidade da igreja. Mesmo que por enquanto você não concorde, comece buscando um arrependimento. Deus vai te ajudar. Sabe? Então assim, o propósito de Deus não é condenar o mundo, é salvá-lo. Jesus está às portas. Nós vamos entrar num ano muito bom. Esse ano de 2019 será um dos melhores anos dos últimos 20, 30 atrás. Para nascer. Pode ter certeza. Se nós não tivermos assim, do lado da maldade, como esses caras que fazem crime, que a polícia vai pegar pesado. O Bolsonaro não vai brincar com essas coisas. Ele já falou. Então assim, é o único cara que tem a igreja orando pelo governo. A gente aí, né, os mais velhos, sabe que nunca se viu isso antes no Brasil. Então Deus levantou aquele cara que está brindando ele. Então Deus vai dar ideias para o cara. Deus vai dar direção para o cara. E Deus está juntando pessoas, juntando a igreja. Isso é o início da unidade. É o início da manifestação do poder de Deus. Nós vamos ver coisas que ninguém nunca viu antes de nós. A igreja primitiva, ela tinha sinais e prodígios, até a sombra de Pedro curava. O que nós vamos ver da volta de Cristo não tem nem comparação, é muito superior. Porque Deus falou que nos últimos dias ele derramaria o Espírito, seria algo muito maior, sem precedentes. Então nós vamos ver muita atividade de Deus, muita. Só que nós precisamos ser participantes, porque isso está avisando que Jesus está voltando. Isso não é para nossa, que delícia, estou prosperando, estou sendo abençoado, porque você vai prosperar. Deus vai te abençoar, você não tem ideia de quando. Só que se você se perder no coração, porque Deus vai colocar algo na sua mão, você está recebendo uma bomba. Então Deus tem que mudar você para você não se ensoberbecer, para você não se iludir, para você não desviar, para você manter-se fiel um pouco, para que quando chegar no ponto você continue.
Deus não tem plano de pobreza para ninguém. Está claro isso por enquanto? Então vamos lá, Deus dá tempo, chama a família, chama o fulano, chama o Beltrano, não sei o quê. Quando chega na hora, olha aí o verso 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, a ele rende louvores, e declara-lhe agora o que fizeste, não me ocultes, ou seja, confessa o seu pecado. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim. Quando vi os despojos de uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro, e peso de 50 ciclos, cobiceiros e tomeiros, eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel no meio tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, filhas e bois, e jumentos, e as suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os, e levantaram sobre eles um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o fogo da sua ira, pelo que aquele lugar chama-se até hoje Vale do Acor. Então, o que é isso aqui? Por causa de pagou toda a nação. Quando corrigiu-se e eliminou o mal do meio de você, o que aconteceu com o grupo? Deus inclinou de volta. Então, se nós não nos corrigirmos, a igreja ela necessita de disciplina. A gente fala duas, a pessoa não quer ouvir, falou: não, é o seguinte, vai atrapalhar a comunhão da igreja, não dá, vai viver a sua vida. A palavra de Deus nos orienta dessa forma. Não dá para brincar, porque um pecado, uma pessoa que fica mantendo-se consciente do pecado, é que ele sabia. Aqui não é uma coisa que você faz uma vez ou outra que você não sabia, ou você não está conseguindo convencer, é uma coisa diferente. Agora, quando é consciente, deliberado, está de propósito, aí não dá, porque atrapalha toda a igreja. Você não vai deixar um fruto podre no meio de um cesto de fruto bom. Ou corrige, ou sai fora. A palavra de Deus é assim. Então Deus não muda. E isso não é falta de amor, é o amor por todos e não por causa de um. Deus não vai sacrificar todos por causa de um, Deus sacrifica um por causa de todos. Foi o que Cristo fez. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Então, assim, a palavra de Deus é algo sério. Quando eu ouço, eu estou sendo instruído, e Deus quer que eu saiba de que Ele me ama. Ele me ama. Um pai que corrige o filho, ele ama. Então quem não corrige seu filho não ama, porque se você não educar a criança no caminho que ela deve andar, quando ela crescer, você não vai conseguir, ela vai ensinar. Então entenda, não é que Deus quer o seu mal, Deus quer o seu bem. Deus quer o bem no conceito dele. Está claro por enquanto? Amém. Então assim, o que o Senhor espera de nós? Nós estamos fechando em si. Graças a Deus, nós temos visto aqui vidas transformadas, temos ouvido os testemunhos. Hoje o Cris e a Gil estão aqui, mas dia que eles vierem, vocês vão ouvir os testemunhos. Tem tanta coisa bacana acontecendo na vida deles, e eles ainda só vieram uma vez ela, e ele ainda não pisou aqui. Depois eu puxo a orelha dele. Mas, Leandro, Lin, eu tenho visto transformações das pessoas. Henrique, Grato, está aí, o pessoal está tudo aqui. Tem havido diferença. Então, assim, nós precisamos nos posicionarmos em Deus. De Deus não se zomba. O que o homem semear, ele vai colher. E nós semeamos o quê? Pensamentos, palavras e ações. Então, é mal para nós. Uma semente, ela vai crescer, vai virar uma árvore com muitas outras sementes. Você não vai colher só uma coisa igualzinha que você fez, você vai colher muito pior. E você vê que até a família de Acã pagou o pecado de Acã. Pagou Israel e pagou a família. Então, analise o que você quer para a sua vida, para a sua família. A quem você está servindo. E acredite, Deus tem algo maravilhoso para todos aqui.
Maravilhoso. Amém. Coisas no seu coração, ele lá em Deus fala só assim. Aleluia. Coisas assim. Glória a Deus. Mas Deus não faz as coisas atropeladas. Para a gente fechar, vai comigo para Mateus capítulo 7. Vamos fechar lá. Quem foi abençoado, dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 7. Mateus 7. Verso 24. Mateus 7, verso 24. Quem aqui é leão? Amém. Né? Não, amém, né? Para dar uma amém, já deu amém, né? Não faz uma cara de leão pro seu irmão. Suporte. Ali, ó. Tá vendo? Só tem um leão nesse lugar aqui, ó. Então vamos lá, continua comigo aqui. 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. Então, para aqui. Qual é a casa de Deus? Onde Deus mora? Em nós. Então, eu preciso edificar a casa sobre a rocha. De que forma? Ouvindo as palavras de Deus e praticando. É assim que eu edifico. Todo aquele que ouve as minhas palavras, estas, e não pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e desabou, sendo grande a sua ruína. Por que ele fala de ruína? Porque dentro de si é sofrimento sem medida. Deus, quando Ele te edifica, as perdas e os ganhos para você não são assim determinantes no seu posicionamento. Você vai perdendo sem fé. Porque você está sobre a rocha é a palavra de Deus, é Cristo Jesus. Então, porque é o que ele pensa, e você hoje conhece, concorda com ele, você não vai se abalar, porque a cabeça não é a sua, é a dele. Se ele diz para você, vai nessa direção, e as coisas ficaram ruins para você, acredite, ele está contigo, e aquilo não acaba ali, porque ele é o alfa e o ômega, ele é o autor e o consumador da fé. Então, se ainda não está bom, porque não acabou. Vai ficar melhor. Está para melhorar, está para aparecer. Depende muito do que? Da nossa perseverança. Então, Deus está trabalhando a sua igreja e ajustando ela. Amém? Né? Amém. Então, é isso aí. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor fala conosco. Tu és santo, tu és maravilhoso. Nós te celebramos essa noite. Obrigado porque o Senhor corrige a quem ama, e o Senhor disciplina aquele, papai, quem o Senhor quer bem. E nós confiamos na tua palavra porque sabemos que tu és amor. Obrigado porque o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor nos tem trazido para os caminhos de vida, porque a tua palavra nos ensina como é o nome da igreja. Tu nos faz ver os caminhos da vida, porque na tua presença há plenitude de alegria e na tua destra delícias perpetuamente. Então vem confirmar a tua palavra em nossos corações, vem renovar nossas mentes, vem renovar, papai, a nossa esperança, porque aquele que está em ti, ele tem esperança, ele sabe que não é o fim, ele sabe que é só um começo de um novo tempo, um novo ciclo, porque o Senhor muda os tempos e as estações, porque tu és o Rei da Glória. Então que o Senhor venha abençoar cada coração, cada um daqueles que nós representamos nesse lugar, os irmãos que nos assistem e nos assistirão através dos vídeos da internet, em nome de Jesus, graças a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus.